Dia 13 de julho, Josué capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e multrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon, de baixo. Seguia o limite, e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está de frente de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Quiriate-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gilelote, que está de frente da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, de frente da planície, e descia a planície. Depois, passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Biirote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpiel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo,
14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Ain, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride, subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Debesete e chegava até ao ribeiro que está de fronte de Joquineão. De Saride dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor, saía a Deberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gate-Efer, a Etecazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalaal, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Essas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Pazis. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Essas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente, e Sior-Libnate, volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul, pela esquerda, Ebiron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Oza, para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Essas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe do Carvalho, em Zaananim, Adami-Negueb, Jabniel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Azinote-Tabor, de onde passava a Ucoque. Tocava Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate,
Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gate-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lisém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada. E, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Salmo capítulo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Salmo capítulo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia! Jeremias capítulo 9. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei
e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que me castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo.
mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor.